Está no ar para você, a bola não para aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 do Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, e pode acompanhar o programa Bola Não Para toda semana, toda segunda, a partir das 8 da noite. Uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje não só de esporte, mas olha, falando de economia, mas envolvendo, claro, os números da economia, o impacto no esporte, não só no esporte em si, mas no futebol. Eu estou com a economista, comentário de economia também, a comentarista de economia, Mônica Mencaites, que é a nossa convidada hoje aqui no programa A Bola Não Para. Mônica, tudo bem? Obrigado por estar aqui no nosso programa participando do A Bola Não Para. Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Mônica, vamos falar do impacto, A pandemia atacou todos os lados, todos os aspectos, todas as áreas, inclusive o esporte, O esporte que eu falo, a competição, os eventos esportivos, o esporte relacionado à venda de material esportivo, que representa muito no mundo e no Brasil, por exemplo, O que você pode falar em relação à parte do esporte, esse impacto, inclusive com o adiamento de competições importantes, vide a Olimpíada no Japão, seria em 2020, e será em 2021, o Japão já estava super preparado, tudo já esquematizado, e está deixando aí para 2021 e ainda com o impacto da sociedade, se colocando em pesquisa se deveria ou não ter a Olimpíada no Japão ano que vem, e esse impacto econômico vai surgir no meio do esporte. Bom, o impacto geral, econômico para o esporte mundial, é gigantesco. É uma perda aí de mais de 80 bilhões de dólares, se você pensar mundialmente. Para o Brasil, especialmente, a área de esportes ela vai estar englobando quase 2% do PIB, dá 1,9%. Isso para a gente vai representar uma perda de 9 bilhões de reais. 9 bilhões? É muita coisa. Isso no esporte no geral. Tá. Já para o futebol especificamente, é uma porcentagem menor do PIB, vai dar 0,72% do PIB, 1% vai. Tá. E aí para o futebol dá mais ou menos 3 bilhões e meio, ou seja, muita coisa. O futebol, ou o esporte em geral, ele tem a indústria do esporte, ela tem uma capilaridade muito grande dentro da economia. Em que sentido? Quando você consome esporte, você está consumindo outros setores. Por exemplo, comprei uma camisa de determinado time. Eu estou impulsionando a indústria têxtil. Então, eu tenho ali os estádios de futebol, então eu tenho as indústrias, eu tenho o marketing, a publicidade, eu tenho o patrocinador, eu tenho hotéis, turismo, alimentação, bebida. Então, o esporte em si, ele vai impulsionando outras áreas. Então, essa grande capilaridade do esporte tem uma tremenda diferença para a economia. Ele é muito importante, então é uma queda muito grande. Quando se fala, é 1%, é 0,5%, não, é muito. Em bilhões, é muito dinheiro. Porque quando se fala o número em si, 1%, parece pouco, A gente pensa no universo de 100, 1% parece ser nada. Mas em bilhões, 1% é muito. Não, fora que só o futebol no Brasil, ele emprega mais de 150 mil pessoas. Só o futebol. Só o futebol no Brasil. Então, assim, é muita gente desempregada. Hoje a gente tem em torno, no Brasil, de mais de 13 milhões de desempregados. Só a pandemia, ela trouxe 8 bilhões de desempregados. 1 milhão já voltou, mas está trabalhando daquele jeito, está trabalhando home office. Tá. Se pensar assim, Estados Unidos está com 15 milhões de desempregados, mas a população lá é maior. Sim. Então, a gente tem muita gente ainda fora do mercado de trabalho. Tá. E uma recuperação, você que lida com economia, comentarista econômica e é uma economista, a recuperação não é a curto prazo, é uma recuperação a longo prazo. Como que você vê um mercado que está sempre em efervescência, porque a gente sabe que o mercado esportivo, com lançamento de roupas, uniformes, campeonatos, tem decisões, jogos importantes, competições tipo Olimpíada, que é de 4 em 4 anos, mas é um evento esportivo que movimenta muito a parte do turismo, por exemplo, de um país. Essa recuperação será lenta ou será uma coisa até que de certa forma rápida? Ela é lenta porque as próprias perspectivas dos indicadores econômicos são muito ruins. Se você pegar, por exemplo, uma perspectiva do Banco Central, ele é um pouco menos realista, ele fala que o PIB vai cair 6,5%. Já o FMI, ele tem uma perspectiva muito
pessimista, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa, que é uma perspectiva de queda do PIB em 9%. Então, pensar que o ano passado o nosso PIB estava em 7 trilhões, poxa, cair em 9% é muita coisa. Então, demora assim pelo próprio mercado de trabalho, todas as áreas em si, mas a área de esporte é um pouco pior, porque ela está dentro da área de serviços, e a área de serviços ela engloba 70% do nosso PIB. Então, realmente demora. Então, os setores em si vão ter que se reinventar. Então, o esporte também ele vai ter que se reinventar. É a história do novo. Então, neste momento, a gente está naquela questão de desemprego estrutural. Ou seja, é uma nova forma de trabalhar, é a questão do home office que ele veio para ficar. As empresas já viram que é interessante esse tipo de trabalho, porque é um custo menor. Para o funcionário também é bom, porque você gasta menos com transporte, menos tempo. Então, tudo isso, essa nova forma de trabalho, vai fazer com que tudo demore mais. Então, para meio do ano que vem, a gente começa a pensar já em alguma coisa, por conta da agenda econômica, que tem muita coisa que o governo vai estar fazendo ainda de benefício. Mas não tem como ter um crescimento rápido. É impossível. Apesar de o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falar que volta-se um crescimento em V, estilo Nike, né, que seria cai e volta gradativamente, a gente só está caindo. Né? Por mais que os comércios estão voltando a reabrir, eles abrem de uma forma muito ruim, porque o próprio empresário está com medo de voltar a abrir o negócio dele. É o caso dos bares e restaurantes. Muito dono de restaurante, muito empresário não quer voltar a abrir, porque o público dele é noturno, então ele não pode ficar trabalhando até as 5 horas da tarde. Então não vale a pena ele pagar o aluguel atrasado ou o fornecedor, é muito custo para ele. Tá. E o futebol em si, aqui no Brasil, movimenta não só os clubes em relação ao torcedor indo ao estádio, nós teremos uma volta sem torcedores no estádio, então você perde, já tem um impacto em relação à renda, a público pagante nos estádios. A gente, com as novas arenas, a gente percebe clubes, por exemplo, o Palmeiras, ele passa de 1 milhão de renda facilmente nos jogos em São Paulo, no Allianz Parque. O Flamengo vinha ultrapassando números no Maracanã que nunca atingidos aí, em média de grana. E você, de uma hora para outra, perde tudo e não vai ter isso em um curto espaço de tempo, essa recuperação financeira nesse setor. Essa é uma dificuldade também. Sim, é a questão do Flamengo, né? Ele teve, no ano passado, ele arrecadou ali R$1 bilhão no ano. Aí, esse ano, ele teve 7 jogos. Nesses 7 jogos, ele arrecadou 22 milhões. Então, basicamente, 3 milhões por jogos. Então, imagina a situação dos clubes menores, né? E 10% dos clubes hoje têm as suas contas em ordem, tem fluxo de caixa. Os demais, os clubes pequenos, já estavam com problemas de fluxo de caixa, então você imagina agora, né? 75% dos clubes, normalmente eles trabalham aí até finalzinho de abril, que são os campeonatos estaduais. Sim. Em maio, basicamente, ninguém teria emprego. Então, a pandemia, ela veio antecipar essa situação em março. Então, realmente, aqueles clubes que estavam com problema tendem a ficar pior. Com exceção de outros, tipo o Palmeiras, que manteve, né, o patrocínio, então ele sente um pouco menos, ele sente. Todas as áreas e os clubes vão sentir, mas os clubes menores, que já estavam com problemas, até de patrocínio, então é um novo, né? Aí a gente entra na questão dessa MP nova, de 984 da Lei Pelé, né? Sim. Então, assim, isso também vai trazer uma nova realidade dos próprios patrocinadores, o quanto que eles estão dispostos a bancar os clubes e os times na web, né, em canais digitais e não em transmissões de TV. Então, realmente, isso é uma nova realidade também, que tende a cair um pouquinho, eu acho que o rendimento dos próprios clubes. Porque a gente sabe que o dinheiro da televisão é o que mais movimentava os clubes. Os clubes dependiam muito do dinheiro da televisão. Houve uma mudança. Antigamente, a gente voltando para a década de 80, 90, público do estádio era a maior renda de um clube, né? O clube vivia e gostaria que o público sempre estivesse no estádio, porque é o que movimentava muito o caixa, fora da negociação de jogadores, que sempre movimentou e cresceu a partir da década de 90. Aí depois, final de 90 para 2000, a televisão entra mais forte, onde pagam-se contratos muito altos, longos contratos, onde até em alguns momentos se antecipa etapas, né? Se antecipa pagamentos como uma forma de empréstimo aos clubes que não têm uma boa gerência dos seus gastos. E agora surge com a MP feita pelo presidente Bolsonaro a possibilidade de você se desvincular de uma emissora de televisão e ter a sua própria transmissão como mandante.
Mas a gente está vendo exemplos aí, aconteceu com o Flamengo, que fez isso, não assinou com a Globo o Campeonato Carioca, onde fez uma primeira transmissão com sucesso e agora as outras está tendo alguns problemas até de a parte da internet de transmissão e querendo já cobrar valores do torcedor. Esse novo que você já citou, nessa parte de transmissão de televisão também isso vai chegar, mas não vai ser para todos, porque a gente sabe que condição e estrutura para se ter uma televisão, uma transmissão via web, não será para todos também, né, Mônica? Exatamente. E tem um caso mais crítico ainda, né? Que clubes que já tinham recebido valores até para 2023. Sim. Então é algo a se pensar. E também patrocinadores que vão começar a tirar o pé, vão começar a renegociar. Então essa queda de receita não é só bilheteria. Você tem a questão das premiações, dos títulos, dos patrocinadores, publicidade. Então é uma mudança geral. E o sócio-torcedor, que é a primeira coisa que a pessoa que tem dificuldade, começa a cortar, entre aspas, o mais simples, né? Então o cara corta, às vezes, diminui o plano de televisão, corta o plano de celular, corta o sócio-torcedor. Tudo que é supérfluo, né? Sim, que no momento daria para ele tirar, que ele não vai sentir tanto, caso de pôr a comida em casa. Exatamente. Essa é a grande dificuldade. E eu falava sobre esse curto espaço e longo prazo. Aí você consegue, dá para projetar, Mônica, assim, poxa, um clube que esteja estava se arrumando e agora tem uma dificuldade, precisa de 2, 3 anos para poder colocar a casa em ordem, é difícil, depende muito do desempenho em campo para saber se realmente vai conseguir em curto espaço, um médio prazo, recuperar a economia. Depende muito como é que já estava a situação financeira dele. Se o fluxo, se ele já vinha, né, como alguns clubes que a gente sabe, famosos ou os mais que a gente não conhece tanto, tem muitos clubes que estavam com problemas financeiros já graves, devendo, tendo as dívidas mesmo. Então que o governo ele acabou prorrogando um pouco o pagamento de dívida, que não adiantou muito, que vai ser agora para o segundo semestre. Para o fute. Então não adianta muito, né, para o futebol, exatamente. Então esses clubes realmente vão ter problema, porque se a renda já estava pequena, agora diminuiu mais ainda. Né? Então, dificilmente eles se ajeitem. Vai depender muito da questão de patrocínio, porque a gente sabe que bilheteria, tão cedo, não voltará. Vai ter, não voltará. Patrocinador, a tendência é que caia um pouco, tem que ter uma mudança nessa questão da transmissão, né, de TV, que é web. Então, a renda vai cair. Numa conta simples, a gente sabe que tão cedo não vai acertar. Né? Agora, para saber realmente o tempo, curto, longo prazo, depende da situação financeira aí de cada clube. Nesse momento, o economista vira um pouco meio que como se fosse uma astróloga, uma previsão. Dá para ter, mas ter os dados corretos, a gente consegue fazer uma análise ali em cima, né? Meio que papel de consultor, mas a gente... Né? Isso está acontecendo com as empresas. Muitas empresas me perguntam também, olha, o que eu faço? Muitos empresários abrem ou não abrem? Bom, vamos lá, vamos ver as contas da sua empresa. Tem casos realmente que não vale a pena, que é o caso de alguns bares e restaurantes que eu falo, não abre. Porque você vai ter mais gasto do que... Ele fica quieto, espera um pouquinho mudar, porque até então a lei era para ser até às 10 horas da noite, que era a lei municipal, agora entrou a lei estadual, que é até às 5. Então, assim, tudo é uma questão de a gente analisar dado de cada clube, né? Na verdade, assim, é como se fosse cada clube fosse uma empresa, ainda não são empresas. Se fossem empresas, seria muito melhor para gerir e digerir essa situação. Que infelizmente a administração de clube é feita por dirigentes que são torcedores que se tornam dirigentes e às vezes agem muito mais pelo coração do que pela razão. E a gente sabe que a economia é muito mais razão do que emoção, né? Exatamente. Totalmente, né? Não pode usar o coração nesse momento, né? E é por isso que tem tantos clubes com tantos problemas financeiros. Nós vamos para o segundo bloco, já, vamos para o intervalo e já voltamos mais falando de economia aqui no programa A Bola Não Para. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. Estamos de volta, a bola não para você aqui no canal de São Paulo. Toda segunda, uma entrevista inédita para você a partir das 8 da noite, pela Vivo TV, canal 18 digital, 26 Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br,
ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Você pode acompanhar também a edição do A Bola Não Para e as lives que eu fiz aí durante a quarentena. Algumas lives, inclusive, com a Mônica Mencaites, que é a nossa convidada aqui. Você disse no primeiro bloco, né, Mônica, em relação nós estamos vendo esse comércio começar a voltar, né, o comércio de rua, shoppings, que de certa forma também movimenta esse ramo do vestuário esportivo, com as lojas voltando a abrir, tem lojas oficiais e clubes que existem dentro dos shoppings, ou loja de rua. Isso também começa a tentar a voltar a ter um movimento um pouquinho melhor do que estava na venda por internet. Inclusive o Corinthians há pouco tempo lançou a sua camisa nova, exatamente pensando já nesse novo mercado que está surgindo. Aproveitou-se uma data, lançando uma homenagem a 1990, que foi há 30 anos que o Corinthians conquistou o primeiro campeonato brasileiro. Então, ou seja, começa-se a movimentar com lançamentos, começa a se movimentar para tentar aquecer a economia. Quanto que é importante isso, trazer atrativos para tentar fazer com que a pessoa não tente só pela internet, é óbvio, acho que a venda via internet deve ter crescido bastante, os números devem ser melhores do que eram antigamente, em virtude até da necessidade, mas também de acelerar esse processo, porque tem vendedor, tem o aluguel da loja, tem tudo isso que envolve, e estava tudo parado até pouco tempo, né, Mônica? Sim, na verdade, assim, as pessoas, no geral, tendem a consumir menos. A gente observa isso pelo próprio índice de inflação. Se você observar o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, né, que é o medidor oficial da inflação, ele tem representado quedas consecutivas. Então, é deflação. Então, as pessoas estão comprando menos. Primeiro porque as lojas físicas estavam fechadas, então nem todo mundo quer comprar via online, porque demora um pouco mais ou porque quer pegar o produto. E outra, muitas pessoas estão com dificuldades financeiras por ter perdido o emprego, outras têm medo de gastar porque não sabe o que vai acontecer. Pode faltar lá na frente. Exatamente, não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, o que a gente observa que a compra maior foi, né? De alimentação, bebidas, farmácia. Então, esse é o setor justamente onde observa-se já um aumento de preços. Sim. Então, você vê lá na alimentação, bebida e remédios é onde tem mais aumento de preços. No geral, se tem uma queda por conta da deflação, né? Então, a gente tem, por exemplo, aí taxa Selic, está sendo derrubada continuamente, né? Está a 2,25 ao ano, quer dizer, uma taxa histórica. Por quê? É para que as pessoas se incentivem a pegar dinheiro, empréstimo, para gastar mais. Mas mesmo assim, não está adiantando, né? Porque as pessoas estão com medo de comprar e estão retirando tudo que é supérfluo. Então, e o certo é, né? Não compra o que é supérfluo, compra o que é o básico. Necessário. Né? Então, isso é uma forma que se tende a economia tentar agitar a atividade econômica, mas isso, a diminuição da taxa Selic seria no momento que a economia estivesse ok. Então, a gente teria essa atividade econômica mais aquecida, mas não adianta, porque os bancos têm muito medo de não receber. Então, esse medo faz justamente com que o crédito fique mais caro. Então, as taxas de empréstimos estão muito maiores. Isso faz com que as pessoas deixem de comprar, comprem menos e, incrível que pareça, né? Quem estava com dívidas altas já começou a pagar, porque é um bom momento de renegociar a dívida. Então, muitos preferem renegociar a sua dívida do que comprar produtos novos. Porque os bancos eles estão facilitando nessa questão de renegociar. Mas estão mesmo, Mônica? Para renegociar, sim. Incrível que pareça, para renegociar dívidas atrasadas, o banco está fazendo de tudo para acertar a vida do cliente. Agora, dívidas novas, empréstimos novos, não. Ele não está diminuindo taxa, não, exatamente por medo de risco. Então, uma forma, né, de você colocar um valor para uma taxa ser alta ou baixa, não é só a taxa Selic. As pessoas acham, a Selic caiu, vai baixar tudo. Não, não vai baixar, depende do risco de não pagamento. O risco de não pagamento é muito alto. Então, o banco vai lá, coloca a taxa alta. E pior, a gente tem um risco país muito grande hoje. Né? Então, os investidores externos, eles têm medo de colocar dinheiro no Brasil nesse momento. Então, tudo isso dificulta até mesmo para o banco colocar taxas que sejam mais atrativas. Portanto, as pessoas deixam de comprar, ficam com medo de pegar empréstimo. A não ser o setor imobiliário. O setor imobiliário está mais aquecido porque estão com taxas menores.
Tá, mas tem gente procurando novos apartamentos ou é mais aluguel que você observa? Não, tem gente procurando, Muita gente está fazendo negócio nesse momento. Tem muita gente que está enforcada, vendendo, então existem bons negócios nesse momento. Até mesmo porque mudou muito a estrutura, né, da questão de investimentos, porque com essa diminuição da taxa Selic, a gente está observando que a renda fixa morreu. Então, assim, você vê lá CDB, CDI, poupança, que já era muito ruim, está pior, porque a poupança ela é 70% da Selic. Então, quem estava nessa renda fixa está partindo para a renda variável, que seria as ações. Porém, para trabalhar com ações, para investir, tem que entender, porque senão você perde muito. Então, o pessoal está indo também para o ramo imobiliário. Então, acaba investindo em ramo imobiliário. Né? Antes da renda fixa, o top eram os títulos públicos. Sim. Hoje já está meio perigoso, porque conforme a dívida pública vai aumentando, essa compra de títulos também é perigosa. Então, o título do Tesouro Nacional, que era uma boa, hoje já não é tanto. Hoje não é mais. Antes eu falava, gente, não está muito afim de ficar observando as suas contas diretas, os investimentos, vai lá, coloca no título público, deixa a longo prazo. Quer comprar casa própria? Em vez de você ficar pagando lá mensalmente, deixa o dinheiro trabalhar para você, coloca lá no título público. Hoje eu falo, calma, porque o título público ele já não está tão rentável, né, e está meio perigoso, porque ele vai estar atrelado à dívida do governo. E a dívida do governo é alta, a dívida pública está em 4 trilhões. Trilhões. Agora, por quê? Por conta da pandemia. Então, o ano passado foi feito tudo para controlar a dívida pública. Corte de gastos do governo, a própria reforma da Previdência. Agora, este ano, com a pandemia, gastou-se muito. Só esses auxílios emergenciais, essas 2 novas parcelas que entram agora, a 4ª e 5ª parcela que não estava previsto, são 100 bilhões a mais para a dívida pública. Então, a dívida está crescendo. Então, conforme a dívida vai crescendo, o título público ele fica menos atrativo, porque o título, na verdade, é a dívida do governo. Aí o investidor externo fala, opa, peraí, eu vou comprar uma dívida que o país pode não pagar e eu perder? Sim. Então, vira uma bola de neve. Né? O que aconteceu com a Argentina, que deu um calote oficial, pode acontecer com o Brasil, Mônica? Então, para que isso aconteça, realmente a dívida não tem que não ser paga, continuar essa confusão toda na política, né? Acredito que não, né? Porque já se fala na vacina. Então, eu acho que para a gente desenhar qualquer tipo de cenário, a gente precisa da vacina. Para o setor de serviços voltar, para as atividades voltarem ao normal, precisa da vacina. Mas já tem aí indícios que em outubro já se tem a vacina. Então, acredito que isso não aconteça, né? No início da pandemia, a gente estava muito preocupado justamente com esse calote, né, igual o da Argentina. Sim. Mas eu, particularmente, eu já não tenho mais essa preocupação. Mas, para mim, tudo vai a partir da vacina. Tendo a vacina, todo mundo volta ao normal, esporte volta ao normal, futebol volta à questão das bilheterias, né? Porque aí a gente pode ter a interação social. Sim. E ainda sobre o setor do comércio, né? O comércio voltando agora, com horário estipulado e tal, mas você acha que vai dar pelo menos agora, a partir do segundo semestre, números mais positivos em relação ao comércio? Ou você acha que ainda as pessoas, por esse medo, por não ter a vacina, ainda estarão tímidas de frequentarem centros comerciais e começarem a movimentar a economia também? Muitas pessoas estão temerosas nessa volta, porém, né, com os shoppings voltaram no Dia dos Namorados, foi uma confusão total, então os shoppings tinham filas, então já deu para perceber que as pessoas não estavam muito com medo, elas estavam justamente querendo comprar, parecia aquela ânsia por comprar. Soltaram as férias. Soltaram as férias, né? Então assim, mas ainda existe uma pequena população que tem um certo receio, é o caso das academias, teatros, eles tendem a voltar no final do mês. Então assim, alguns ainda estão muito temerosos, por isso que a economia demora um pouco. E tem um pequeno detalhe. Se a gente não souber como voltar, a gente pode voltar a estacar zero e ter o lockdown. Aí pronto. Aí realmente nem o ano que vem, economicamente, o país volta. Tá. Então o que tem que tomar cuidado é como isso vai voltar e se realmente o comerciante em si, o empresário, as pessoas vão respeitar as leis. Esta é a questão principal. Tá. E ainda a parte de alimentação, né, dos restaurantes voltando. A gente percebe, né, eu conversei com o Roberto Friso, que é conselheiro do Palmeiras, é dono do Frevo, que é o Beirute aqui tradicional em São Paulo. Ele disse, eu não abri nenhuma das lojas, inclusive nem no shopping, eu abri mesmo tendo a possibilidade de fazer entregas, estou só no delivery, porque para mim não compensa ter mesas espaçadas, com horários restritos de atendimento ao público. Eu gastaria muito mais, colocar meus funcionários para trabalhar, a produção dos sanduíches, dos molhos, da maionese, seria muito mais caro do que se eu tivesse
nesse momento, condições de poder colocar todo mundo para trabalhar, mesmo ele ter perdido o seu movimento. É porque, na verdade, os restaurantes e bares, ele só vai poder abstrair ali 40% do público dele. E nem todo bar ele vai ter o espaço, conseguir ter aquele espaçamento de 2 metros, de uma mesa para outra, né? Então, realmente, ele vai receber muito pouco. E muitos já estão com problemas de fluxo de caixa, né? Aí o governo, ele liberou, em vez de pagar o empréstimo para pagar 2 folhas de pagamento, ele fez uma MP diferente, ele alterou para 4 folhas de pagamento. Ok, ajuda, só que o empresário ele não tem só folha de pagamento. Ele tem fornecedor, ele tem um aluguel, né? Então, se ele já vinha com problema... e detalhe, quem diz que ele vai conseguir pegar esse empréstimo? Porque é muito burocrático. Muitos empresários não conseguiram pegar. Então, essa ajuda do governo para as empresas realmente é a teoria uma coisa, a prática está sendo outra. Que não é bem ajuda. Ele liberou lá 50 bilhões de empréstimos para as pequenas empresas pegarem ali mais 2 folhas de pagamento, né? Então, aí liberou também a questão de o contrato de trabalho. Então, você pode deixar o funcionário mais 2 meses ali suspenso, né? E aí o governo paga a parte do funcionário que está suspenso. Aí seria a redução salarial. Sim. Na redução salarial, mais 2 meses também. Então, o que ele está ajeitando é dessa forma, né? Como a questão do saque do FGTS, agora o saque emergencial, de valor de que é um limite, até 1.045, né? 1.045. Então, se o cidadão ali ele tem carteira registrada ou teve, que é conta ativa ou inativa, ele tem direito a receber até R$ 1.045. Até, quer dizer, é pouco, ajuda. Porém, ele não é bem emergencial, porque depende muito da data do seu aniversário. Tem gente que vai receber lá em setembro. Pode não ter tanta utilidade naquele momento? A questão é que não pode liberar o dinheiro de uma vez. Isso. Por exemplo, você faz aniversário, por exemplo, em março. Você tem acesso a esse dinheiro agora via aplicativo para pagar a conta. Sim. Mas o dinheiro em cash mesmo é só no mês que vem. Então demora normalmente 1 mês para você pegar esse dinheiro. Não é muito cruel para quem precisa? É cruel, mas o problema é que o governo ele não pode liberar de uma vez, porque a dívida está muito alta. Foi gasto muito, porque quando você entra em questão de calamidade pública, que é o nosso, então o governo não tem que se preocupar mais com o teto de gasto. Então, ele gasta mesmo, né? E a gente observa que isso está saindo do nosso bolso, a gente vê a questão da lei das máscaras, a gente sabe a importância de utilizar, mas multa, poxa, né? Multar. Então, acho que já está partindo por um outro caminho. Então, a gente está sendo taxado, vai ter reforma tributária. Então, vão existir coisas que a população vai ter que pagar por isso. Porque eu imagino quem precisa do dinheiro, né? Vai lá, agora eu vou conseguir ter o dinheiro. Porque nem tudo você consegue. Tem muita gente reclamando do aplicativo da Caixa, né? Que eles colocam a condição para a pessoa pagar as coisas através do aplicativo da Caixa, mas o aplicativo não está funcionando legal. E a pessoa tem essa dificuldade e o dinheiro mesmo na mão, que às vezes a pessoa precisa ter, não tem, né? Então acho que deve ser muito mais difícil. Não, né? E tem filas de espera, 2, 3 horas para você conseguir entrar no aplicativo. Então, o aplicativo também ele é muito mal feito. Ele foi feito de um dia para a noite, na verdade. Então, já começa por aí. A gente controla isso bem, a gente sabe que a Caixa também não prima por aquela tecnologia toda, se fosse um banco privado, que tem uma condição melhor, né? Exatamente. Porque o acesso é simultâneo, são milhões precisando, e só tem essa condição, porque a opção é essa, você só tem esse jeito para fazer tal coisa. E muitas pessoas não sabem como entrar no aplicativo, não sabem instalar. É simples, mas nem todo mundo tem essa facilidade. Claro. Mas o nosso novo, né, ele exige isso, né? Se a gente não tiver essa facilidade com a tecnologia, a gente falava de indústria 4.0 há 2 anos atrás. A gente já está na 5.0 já, pelo que a gente está passando, né? Então é o novo que as pessoas vão ter que se adaptar. Quero que você aproveite, você tem também um canal no YouTube, né, Mônica? Qual que é o canal que é o Mais Economia para você. Tá. É um canal que eu ensino não só a parte de economia, mas a parte de administração também. Então, administrar negócios, pequenos empreendedores. Então, eu amo economia, né? Então, não sou só comentarista, eu vivo aí, a minha vida é de economia, apesar de eu também ser formada em administração, mas é um canal que ele foca principalmente na economia, educação financeira, essa parte de investimentos também. E que agora vai ser fundamental nesse momento, né? Exatamente. Eu acho que na pandemia, nunca se falou tanto de economia. Acho que as pessoas nunca deram, às vezes, até atenção, né? Dá valor, inclusive, porque é normal, dizem que o brasileiro, às vezes, usa mal o seu dinheiro, né? É mais ou menos muito, isso? Porque o brasileiro ele não tem educação financeira. Você pega o europeu, por exemplo, de pequenininho já tem aulas, né? As crianças já sabem como economizar. Já o brasileiro já não, ele não tem isso. Então é uma coisa que está mudando, que pretende-se ir para as escolas. E hoje a gente tem nas faculdades também, mas vai começar já desde pequeno. Eu acho que isso é bem interessante. Isso faz parte, né? Eu acho que da cultura de cada um, né? E para o futuro. Claro.
E até porque a gente sabe que num momento como esse, né, de aperto, né, às vezes a pessoa precisa de um direcionamento e se perde nessa hora, né, e acaba se enrolando mais ainda, né? Exatamente. Às vezes, assim, é uma conversa só, eu recebo muitas perguntas, assim, eu falo, gente, é tão simples, mas vamos lá, a gente resolve, é rápido para que a pessoa não se embanane tanto, né? Troca de dívidas, tá, tô sem dinheiro, o que eu faço? Vou me matar? Não, vamos renegociar isso, né? Mas eu tô com muita dívida, vamos trocar a dívida, tira a dívida do cartão de crédito, coloca uma dívida menor, cartão de crédito é a pior dívida que tem, né? Procura pagar o cartão e deixa, por exemplo, sem pagar a conta de luz, a conta de água, então a gente tem que ir renegociando, trocando dívidas. Entendi. Mônica, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa sorte, bom trabalho, que você vai ter bastante trabalho, eu acredito. Muito obrigada, eu que agradeço. Agradecendo a Mônica Mencaites, que é economista, fala de economia também, participando aqui do programa A Bola Não Para, que volta semana que vem com mais uma edição para você inédita aqui no canal de São Paulo.